Boa noite, meus queridos irmãos. Quero saudá-los na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. É interessante, meus queridos irmãos, como nesses dias as coisas são tão frágeis, em todos os sentidos, frágeis na questão da saúde, quando nós vemos aí milhares de pessoas morrendo por Covid e também por outras enfermidades. Não é só o Covid que traz a tristeza. Esses dias nós estávamos, a Rosângela e eu conversando, e nós estávamos falando que tudo nos dias atuais está girando em torno da pandemia do Covid-19. Parece-nos que as pessoas só morrem ou só ficam doentes por essa pandemia, por esse vírus. E não é verdade. É sim fato de que este vírus veio a trazer mais tristeza, veio a trazer mais mortes, veio a trazer um flagelo para toda a humanidade, isso é inegável. Mas nós também não podemos deixar de lembrar de que pessoas morrem por câncer, pessoas morrem por infarto, pessoas morrem de aneurisma, as pessoas morrem de acidente de carro e morrem de tantas outras enfermidades e outras doenças. E não podemos deixar de lembrar que aqueles que morrem sem Cristo têm a morte eterna. E parece que por causa do Covid, até a questão do Evangelho, até a questão da anunciação da salvação da alma do perdido, para que ele seja salvo por Cristo, parece que ficou em segundo plano. Meus irmãos, nós temos uma tarefa e nós, como soldados de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, nós não podemos nos atentar a certas questões. Eu não estou dizendo que não devamos nos preocupar com o Covid ou que não devemos tomar cuidados em relação a esta pandemia. É claro, nós devemos nos cuidar, nós devemos nos precaver, mas a vida continua. E, como dizem alguns cientistas, e eu assim também creio, o Covid ele não vai embora tão já. Ele não tem a capacidade de entrar em um avião e voltar para a China ou voltar para qualquer outro lugar. Ele vai estar aqui entre nós por muitos e muitos anos, como a SARS, como o H1N1 e outros vírus que vieram e estão aí no nosso meio. Conseguiram-se vacina, conseguiram-se proteção, mas eles estão por aí e também matam. Agora, já que o vírus, essa pandemia, vai estar aí por um bom tempo no meio do povo, do mundo todo, nós não podemos esquecer as nossas vidas e ficar de quarentena por toda a vida. Vai chegar um momento que nós vamos ter que enfrentar a realidade, vai chegar um momento que creio em Deus, que Deus levantará uma forma de derrotar esse mal e através de uma vacina, ou uma outra forma que seja, e assim nós vamos tocar a nossa vida, nós vamos continuar com a nossa vida. E nós evangélicos, eu não sou muito favorável à palavra evangélica, porque ela está um pouquinho deturpada, mas nós cristãos, nós os salvos, os filhos de Deus, temos um compromisso e temos uma responsabilidade de anunciar o Evangelho. O Evangelho significa boas novas. Irmãos, vejam o que diz em Romanos capítulo 4, os versículos 24 e 25. Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Meus queridos irmãos, o mundo e muitas pessoas entrando aí em total
apavoramento em relação ao Covid. É normal, é natural algumas pessoas ficarem aí apavoradas. Mas nós, cristãos, que conhecemos as Escrituras e que provamos da água viva, que fomos salvos, resgatados pelo Senhor Jesus Cristo, temos como obrigação, perdão, meus queridos, temos como obrigação, como dever, anunciar o Evangelho de Deus, o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, as boas novas, neste tempo de pandemia. Paulo diz, pregue a tempo e fora de tempo. E nós, a tempo e também fora de tempo, devemos anunciar as boas novas de salvação. A nossa sociedade quer tratar do problema humano que afligiu a todos, e não é a pandemia, não é o Covid-19, mas é o pecado, como não sendo culpa do homem. Dizem mais, a pessoa não deve colocar na cabeça que os seus pecados lhe vão trazer consequências sérias. Isso é um problema grave. Isto é cauterizar as consciências, ou seja, agir de tal maneira que as coisas se tornem natural. É isto que a humanidade quer. A humanidade não quer encarar, a humanidade não quer olhar o seu pecado e entender e compreender que este pecado lhe traz sérias consequências, consequências terríveis, que é a morte eterna. Porque sabem, todos morrerão, todos morreremos. E vamos estar diante do juiz, diante de Deus. E aquele que não tem Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, terá a morte eterna. Não é morreu, acabou. Não, mas vai enfrentar o julgamento e o juízo será de condenação eterna, sofrimento eterno. A Bíblia, porém, nos diz que aquilo que o homem não chama de pecado, Deus chama e condena toda prática de mal realizada pelo homem. Portanto, deve e tem de haver uma conscientização de onde vem o pecado e como podemos fazer para ser remido de qualquer condenação. De onde vem o pecado, nós já sabemos. O pecado gerou no coração de Adão e Eva pela desobediência, e a partir da desobediência veio a condenação a todos os homens. Eu estou falando no sentido humano, queridos irmãos. Se você fala pecado, podemos pensar lá no diabo e todas essas coisas. Não, estou pensando na situação humana. E a partir do momento que Adão e Eva pecou, toda a raça humana pecou. E todos nós nascemos com o gene do pecado. Dentro de nós há o pecado. A partir do momento que nascemos, estamos na idade da inocência, depois vamos crescendo, entramos na idade da consciência, começamos a entender o que é pecado. E você pode ver que isso é um fato. Qualquer bebezinho de 3, 4, 5 meses já sabe fazer birra, já sabe fazer certas coisas que automaticamente mostra que ele tem a natureza pecaminosa. Todo ser humano tem a natureza pecaminosa. E como deve ser tratado? Como deve resolver esse problema? Aí nós entramos. Aí nós, como cristãos, devemos mostrar às pessoas qual é a maneira de resolver esse problema. E há uma única maneira só para resolver este problema. Irmãos, vamos ver aqui alguns fatores para a transformação de vidas. As necessidades humanas, elas são claras, são aí reais e vivas. Alguns poucos felizardos, podemos assim dizer, conseguem atingir o alvo. Isto é, no sentido material. Alguns poucos conseguem ter um bom emprego, uma boa casa, boa condição financeira,
pode ficar de quarentena 30, 60, 90 dias, 1 ano, 2 anos. Esses dias até eu brinquei com a minha esposa. Eu estava assistindo um jornal e de repente apareceu um jovem fazendo os seus exercícios na sua fazenda. Bonito, né, meus irmãos? Quem não gostaria de passar uma quarentena numa fazenda, passeando, andando a cavalo, pescando, se divertindo, fazendo as coisas dentro da fazenda? Todos nós gostaríamos. E se você não é muito da roça, imagine você numa boa casa aí com 8, 10, 12 quartos, uma boa piscina, um bom local de lazer. Também gostaria de passar a quarentena de 60, 90, 120 dias. Mas, meus irmãos, eu fiquei um bom período em São Paulo. E nós tínhamos a oportunidade de fazer evangelismo nas favelas. Barracos de 5 metros por 3, que ali havia, nesse 5 por 3, cozinha, sala e quarto. Fechados de madeirite, cobertos de brasilite, uma janelinha e uma porta. Você saía e já dava de frente com outro barraco. Apenas um pequeno corredorzinho. E nesta casa vivia o pai, a mãe, 2, 3 crianças. Como fazer quarentena num local deste? Isso não é 1 nem 2, mas são milhões de brasileiros que vivem nessas condições. Então, meus queridos irmãos, nós devemos orar por estes menos favorecidos. Porque há os que têm condições de uma boa renda familiar, de que tem uma poupança e agora ele pode usufruir dessa poupança. Muitas vezes ele fica até criticando aquele que precisa ir trabalhar. Mas vocês não veem até mesmo com uma certa hipocrisia alguém condenando aqueles que precisam trabalhar, já que ele vai na padaria comprar pão. Quem fez o pão? Ele vai no supermercado comprar os bens, os mantimentos. Quem entrega? Quem ali está colocando, armazenando o supermercado? Aí à noite ele resolve pedir uma pizza. Quem está fazendo a pizza para ele? Quem está entregando essa pizza para ele? Por isso, meus irmãos, não venhamos a condenar aqueles que por necessidade precisam trabalhar, que por necessidade têm que enfrentar o vírus, mas oremos por eles, porque se eles estão na rua, se eles estão trabalhando, é porque precisam. Eu não estou aqui pensando naqueles que estão saindo para a rua para passear ou para bater perna, não estou pensando nisso, mas estou pensando naqueles que estão mantendo ainda, de uma certa forma, a economia do país, para o bem daqueles que têm condições de ficar em suas casas. Portanto, nós devemos, de uma forma, nos alegrarmos por poder ter uma certa quarentena, reservando os nossos filhos, mas não condenando aqueles que precisam ir para a rua, para o trabalho, orando por eles. Porque assim é a realidade da situação do brasileiro. A condição financeira são para poucos que podem usufruir agora em quarentena. Mas eu não quero falar sobre isso, meus queridos irmãos, eu quero pensar que estas pessoas que muitas vezes colocam esta condição financeira que eles têm como uma solução para o seu problema espiritual, e eu lhe digo, a quem pensa dessa forma, não é a solução. A solução não é ficar agindo como que tendo posses, tendo bens, o seu problema está resolvido porque ele vai comprar a sua salvação. A salvação não se compra com dinheiro, não se compra com ouro, não se compra com prata. Irmãos, voltando ainda a pensar nessa questão do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e é Ele, somente o Evangelho, que pode dar as condições necessárias para que a pessoa venha conhecer e entender do Evangelho e da salvação. E aí, mais uma vez eu lhes digo, nós
entramos nessa situação. Se não for nós que conhecemos as Escrituras, ou pelo menos eu creio que os irmãos conheçam o básico, não mostrar a essas pessoas que não conhecem nada do Evangelho, não têm entendimento nenhum sobre a salvação. E se eles não têm entendimento da salvação, como chegarão aos pés do Senhor Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10? Sabemos, portanto, que não é a condição financeira que resolverá a situação do pecador. Então, isto se resolverá pelo Evangelho. O Evangelho, sim, é a solução. A maior necessidade do pecador. Vamos pensar agora, irmãos, espiritualmente. A maior necessidade do pecador. Ele necessita de perdão. Todos nós, quando estávamos afastados do Senhor Jesus Cristo, o que mais nos afligia naqueles momentos era a falta de perdão. Necessitávamos de ter perdão. Efésios capítulo 1, versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Irmãos, em Cristo Jesus e pelo sangue de Cristo Jesus, nós temos a completa remissão e redenção. Quando nós entendemos, e eu particularmente, eu creio que com todos aconteceu isto, mas eu vou pensar agora como foi a minha conversão, exatamente nessa questão. Eu entendi que eu era pecador, eu entendi que eu era perdido, eu entendi que precisava de um Salvador, eu entendi que as formas as quais eu havia buscado para se obter a salvação ou se obter alívio deste mal, eu não consegui. E somente consegui quando encontrei pela palavra de Deus em Cristo Jesus. E Cristo me ofereceu o seu perdão. Irmãos, quando nós falamos que Cristo nos ofereceu o seu perdão, e aqui o apóstolo Paulo está dizendo que temos a redenção pelo seu sangue. Cristo, para nos oferecer o perdão, houve a necessidade de se pagar um alto preço, que não era possível por nenhuma das pessoas, porque todos são pecadores. Muitos lutam por suas causas, muitos morreram por suas causas, são mártires. Mas as causas às quais eles entregaram, além de não ser a questão espiritual, eles, os mártires, eram pecadores como nós, e o sangue deles também era contaminado. Portanto, não havia condições de trazer remissão, num caso espiritual, como é da perdição eterna. E em Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus, se fez homem, nasceu de uma mulher, se tornou homem como nós, andou, caminhou como nós, e entregou a sua vida. Ele entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida. E o preço é altíssimo, o seu precioso sangue. Por isso, irmãos, nós entendemos que nós temos a remissão e o perdão através do Senhor Jesus Cristo. O segundo fator, irmãos, o pecador necessita ser achado justo diante de Deus. E é um problema. Quem é justo? Até quando eu falo sobre essa questão, eu gosto de pensar como justificados. Porque não há um justo, nenhum sequer. E nós somos justificados. Justificados em quem? O Romanos aqui, capítulo 4, versículo 5, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica. Ou seja, quando nós entendemos que as nossas práticas, ou a busca de fazer algo para merecer a salvação, cai por terra,
E nós entendemos que, pela fé, crendo naquele que justifica, somos justificados. Assim aconteceu comigo e assim aconteceu com vocês, e é necessário que assim aconteça com todo aquele que chegar aos pés do Senhor Jesus Cristo, clamando por perdão, para que ele seja justificado em Cristo Jesus. Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, justifica todo aquele que, pela fé, deposita sua confiança em Deus. E o terceiro fator que nós podemos falar aqui, irmãos, o qual necessita um pecador, é ser guardado até o fim. Como nós estamos falando da questão da pandemia, e já disse aos irmãos, volto a repetir, meus queridos irmãos, a minha alegria, a minha firmeza não está em mim. Confesso a vocês que há dias que eu fico tão triste, tão, não digo deprimido, mas eu fico, sabe, arrasado por situações que acontecem, problemas que acontecem. Eu sou como vocês, eu sou humano como vocês, eu tenho os mesmos problemas que vocês, eu tenho pecados, eu cometo pecados. E aí eu fico tão triste, tão por baixo. Mas aos poucos eu vou orando, eu vou olhando as Escrituras, eu vou olhando a palavra do Senhor e a minha fé vai revigorando. E revigorando a minha fé, vai me fortalecendo. E eu vou me levantando. E ao me levantar e ao compreender a palavra de Deus, eu entendo que eu sou guardado até o fim. Portanto, meus queridos irmãos, se porventura eu morrer por Covid ou por qualquer outro problema, como eu disse para vocês na abertura, parece que nós temos agora só um único problema no mundo e resolveu o Covid, resolveu tudo. Não. Covid é mais um dos problemas que há. Então, se o Senhor, pela sua graça, quiser me levar, eu fico feliz, porque eu sei que eu estou guardado pelo meu Senhor. É bem verdade que no meu coração, no fundo, eu almejo, quando Cristo vier nas nuvens, vier em glória, as trombetas sendo soadas e nós subindo aos ares para encontrar com o nosso Salvador, eu almejo isso, eu sonho com isso. Paulo, lá já no início da igreja primitiva, almejava e ansiava por isso. E agora, depois de 2000 anos, não seria eu também querer e almejar por isso? Eu sei que estou guardado pelo Senhor Jesus Cristo. As palavras tranquilizadoras do próprio Senhor, as minhas ovelhas jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. As minhas ovelhas jamais perecerão eternamente. Meus queridos irmãos, estamos passando pela quarentena, estamos passando por essa pandemia, estamos assustados, estamos temerosos, estamos preocupados, mas não sofreremos eternamente. E se passar este mal e vier outros males, os quais a Bíblia cita, não devemos também temer. Vamos buscar a força em Jesus Cristo. Enfraquecidos, vamos orar uns pelos outros. Tristes, vamos clamar uns pelos outros. Vamos caminhar juntos uns com os outros, nos fortalecendo na palavra e na ajuda dos irmãos. E assim nós vamos chegar com alegria na presença do nosso glorioso Deus. A preocupação de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Portanto, irmãos, vamos entender esse conceito. Quando eu falo preocupação de Deus é interessante, mas Deus se preocupa com o pecador perdido, Deus ama o pecador perdido e Deus quer que o pecador perdido venha ao arrependimento. E ele só chegará a conhecer o Evangelho, a conhecer a palavra do Senhor Jesus Cristo, quando nós anunciarmos,
Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E o Evangelho é maravilhoso. Maravilhoso o Evangelho, glorioso Evangelho do Deus bendito. Transforma homens perdidos em filhos de Deus. Tira as pessoas das trevas e os conduzem para o reino de Cristo. Meus queridos irmãos, quero encerrar a minha fala nesta noite pensando na nossa responsabilidade de continuar falando do amor e da graça do Senhor Jesus Cristo, tendo a oportunidade de manifestar o amor de Jesus Cristo pelas pessoas e que nós venhamos a nos alegrar pela presença do Espírito Santo em nossas vidas e almejar a gloriosa volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Oremos. Pai de amor, nós nos colocamos diante de Ti, sabendo, ó Deus, que somos fracos, somos imperfeitos, sofremos, ó Deus, com os problemas, sofremos, ó Deus, com as dificuldades, com as lutas, com as tribulações. E quando vem essa pandemia, Senhor Deus, nos assusta e nos traz medo. Mas quando nos socorremos aos Seus pés, quando nos achegamos diante de Ti e clamamos para que o Senhor nos guarde, o Senhor, como um Pai amoroso, pega o Seu filhinho e o coloca em Suas mãos. E das Suas mãos ninguém pode arrebatar. Por isso, ó Deus, nós queremos levar essa mensagem às pessoas, aqueles que estão com medo, sofrendo, e todos, ó Deus, possam se alegrar em saber que Jesus Cristo é o Senhor de suas vidas. Por isso, ó Deus, nesta noite eu oro por aqueles que não têm a Jesus Cristo. Que nós, ó Deus, todos os cristãos do mundo possam estar anunciando a volta do Senhor Jesus Cristo, anunciando a salvação, anunciando o Evangelho de boas novas. Pai, também ora por aqueles que estão com motivos de enfermidade. Esteja, Senhor Deus, fortalecendo a Eva, esteja fortalecendo a irmã Hébia, esteja fortalecendo todos aqueles que estão passando por tribulações, por lutas, ó Deus, protegendo aqueles que estão na estrada, o Milton, Senhor Deus, e outras pessoas. Pai, guarda-os, sustenta-os na sua destra. Senhor Deus, também a todos os demais irmãos, fortaleça-os na tua graça. Que logo, Deus, passando essa pandemia, possamos retornar à tua casa, casa de oração, para louvar, glorificar e bendizer o teu santo nome, Senhor Deus. Nós agradecemos, nós oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor.